Oi, tudo bom? A partir de hoje, o Bora Falar Mais de Educação começa uma série de entrevistas com os candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro. Vamos conhecer as propostas para esta área tão estratégica para o município e saber os planos daqueles que pretendem ocupar o Palácio da Cidade a partir de janeiro de 2017. As entrevistas vão tratar exclusivamente de educação e terão duração idêntica, de 15 minutos, com tolerância máxima de 30 segundos. Você vai ver a íntegra do que foi gravado sem nenhuma edição de conteúdo. Nossa série de entrevistas é apartidária, sem vínculo com qualquer instituição e totalmente independente. O nosso único compromisso é trazer a educação para o centro do processo eleitoral. Todos os candidatos foram convidados pela nossa equipe. Os candidatos Flávio Bolsonaro, do PSC, Jandira Fegali, do PCdoB, Marcelo Crivella, do PRB e Pedro Paulo Carvalho, do PMDB, alegaram ter outros compromissos e não participarão desta série de entrevistas. A candidata Thelma Maria Bastos, do PCO, não retornou nossas ligações e e-mails. Todos os demais candidatos aceitaram o nosso convite para falar mais de educação. As entrevistas serão postadas em ordem alfabética aqui no canal do Bora Falar Mais de Educação no YouTube. E hoje, iniciando essa série, vamos conversar com Alessandro Molon, da Rede. Candidato, bora falar mais de educação? Bora, Murilo. Candidato, seu tempo começa a contar a partir de agora. O Rio de Janeiro possui a maior rede de ensino fundamental da América Latina, com 1.511 unidades escolares e mais de 646 mil alunos matriculados. Qual é o seu principal projeto para a educação aqui do município? Eu tenho basicamente 3 focos. A primeira preocupação da gente, o primeiro foco é universalizar a educação infantil, creche e pré-escola, o quanto antes aqui na cidade do Rio de Janeiro. A gente ainda tem milhares de crianças fora da creche e da pré-escola. Eu tenho uma preocupação enorme com essa fase da vida, porque é na primeira infância, como já mostrou a neurociência, as pesquisas de neurociência mostram, que naquele momento da vida o cérebro da gente é uma esponja, portanto, quanto mais estimulado, quanto mais provocado no bom sentido da palavra, mais ligações são feitas, mais a inteligência se desenvolve, e se a gente perder essa oportunidade, ela pode até vir a ser recuperada, mas é muito mais difícil e dá muito mais trabalho, custa muito mais caro. Então é fundamental que a gente não perca nenhum dia de nenhuma criança fora da creche ou fora da pré-escola. Então, prioridade número 1, universalizar creche e pré-escola. Para isso, nós vamos acelerar a construção de creches e pré-escolas para atender com todas as vagas as crianças que não têm, e antes disso, enquanto isso, nós vamos conveniar com creches particulares, privadas, de organizações não governamentais, de entidades da sociedade civil, que tenham capacidade ociosa para a gente não esperar a creche ficar pronta, e quando isso a gente está perdendo o tempo precioso da vida das crianças. Segundo foco, educação em tempo integral. Um tempo integral de verdade, não esse tempo integral do Eduardo Paes e do Pedro Paulo, que termina às 14h. O nosso foco é garantir educação em tempo integral para todas as crianças, num horário, até um horário em que as famílias consigam sair do trabalho e buscar seus filhos. Esse é um problema grave. Aliás, na pré-escola também. A creche, ela tem até o horário até às 4h15, mas a pré-escola no município do Rio é turno único, é manhã ou tarde. Qual é o pai, qual é a mãe que tem condições de sair do trabalho ao meio-dia, às 11h30 para buscar o seu filho e ficar com ele o resto do tempo? Não tem. Então, educação em tempo integral, não apenas na creche e na pré-escola, mas em todo o ensino fundamental, universalizar isso até o fim da gestão. E, por último, terceira prioridade, construir o projeto pedagógico da cidade do Rio de Janeiro e de cada escola com a participação dos professores. O professor aqui no Rio, ele não é ouvido pela prefeitura, pelo prefeito. A gente vai governar de uma forma diferente, não apenas na educação, mas em todas as áreas, usando transparência e participação. Eu vou precisar interrompê-lo, e desculpa por isso, mas é porque vários dos pontos que o senhor citou serão aqui explicitados mais calmamente ao longo dessa conversa.
Uma das questões, por exemplo, o senhor acabou de falar, é que nos últimos anos a política de educação do município incluiu aí contratos firmados com empresas e organizações sociais para projetos de educação nas escolas e também ações que não eram extensivas ou não são até hoje extensivas a todas as escolas da rede, como, por exemplo, as escolas experimentais. Qual é a sua posição em relação a recursos destinados à educação e como eles devem ser utilizados? Bom, eu acho que primeiro é fundamental a gente ouvir o professor. Como professor, eu sei disso. Educação é professor motivado, valorizado, envolvido com a educação dos seus alunos. Então, um professor que não se sente respeitado, que não se sente ouvido, que não participa das decisões sobre a aprendizagem dos seus alunos, é um professor que tende a ficar desmotivado, a perder o elan, aquela empolgação com a educação dos seus alunos e, por isso, certamente rende menos. Então, eu não sou contra que se faça eventualmente parcerias com entidades da sociedade civil ou até da iniciativa privada. Mas desde que isso parta, que isso tenha por princípio uma decisão que seja uma decisão coletiva. Que os profissionais da educação sejam ouvidos e digam, olha, a gente precisa dessa ajuda, a gente precisa desse apoio. Por exemplo, formação continuada na prática. Não aquela formação continuada que você tira o professor de sala de aula e ele faz um curso de especialização. Isso também pode ser bom. Mas o grande desafio da formação continuada é dar aquele apoio ao professor na sala de aula. O professor ter ajuda de alguém para resolver os seus problemas de pedagogia, de didática, que alguém o ajude a melhorar a sua aula. Isso pode ser feito com a parceria com a iniciativa privada, ou com ONGs, ou com entidades da sociedade civil, mas desde que o professor seja ouvido para isso. Desde que para o projeto pedagógico ele se sinta ouvido e ele participe. Então, a minha visão é essa. Eu não tenho nada contra parceria, mas desde que isso parta de uma decisão em que os professores sejam ouvidos e da qual eles participem. Aí eu acho que pode ser bom. Candidato, agora a gente vai começar a falar de infraestrutura escolar, primeiro falando da infraestrutura física e em seguida a gente já vai falar da infraestrutura, se é que a gente pode chamar assim, né, Bárbara, de infraestrutura curricular. Primeiro na parte física. Além da construção de novas escolas, há muitas que precisam de uma reformulação em seus espaços, pela ausência de fatores importantes, como, por exemplo, acessibilidade, laboratórios e quadras poliesportivas. Como o senhor pretende solucionar essa questão caso seja eleito? Olha, por que é importante priorizar isso? Primeiro porque a escola ela pode ser e ela deve ser um centro em torno do qual toda a comunidade do entorno gravite e que tenha na escola uma referência, não apenas durante a semana, mas também nos finais de semana. Então, fazer essa readequação do espaço escolar, por exemplo, para a construção de quadras poliesportivas, para a construção de espaços que sejam utilizáveis para a cultura, para a apresentação de grupos teatrais, apresentações de música, laboratórios de informática ou laboratórios de outras disciplinas, né? Por que isso é muito importante? Primeiro, porque isso vai melhorar muito a qualidade da educação. A escola tem que ser um lugar que atraia o aluno. O aluno tem que querer ir para a escola tem que ser um lugar legal, um lugar bacana, porque hoje tudo disputa a atenção do jovem. Então, por exemplo, a infraestrutura de internet, a infraestrutura de Wi-Fi que uma escola deve ter, é fundamental porque o aluno deve entender que na escola a internet dele é melhor. Na sala de aula, ele vai poder usar a internet para melhorar a sua aprendizagem. No recreio, ele vai ter acesso às informações que quiser. Então, hoje em dia, os jovens vão para lugares em que a internet é boa. A escola tem que ser um desses lugares. Então, a escola tem que ser um lugar bacana, que as pessoas queiram ir e que no fim de semana esteja aberta para a comunidade. Por isso, é importante olhar para esse investimento nas escolas não apenas como investimento em educação e da educação, mas também como investimento em sociabilidade, em aproveitamento da cidade para a cultura, para o esporte, para o lazer, para envolver jovens que até já saíram do ensino fundamental, mas que hoje nem estudam nem trabalham. São 26% dos jovens do município, 1 em cada 4. A escola, sendo um lugar que pode oferecer alternativas para essa juventude, ela está colaborando também para outras áreas, até mesmo para a segurança pública. Vamos falar de currículo, candidato, a gente continua aí na mesma linha. Há um consenso entre os especialistas em educação de que o currículo precisa abarcar questões importantes como gênero, diversidade. Há também uma polêmica em torno do ensino religioso e também da lei que tornou obrigatório o ensino das culturas africanas e afro-brasileiras e também indígenas, uma lei que muitas redes não adotaram. Qual é a sua posição sobre currículo? Eu entendo. Primeiro, eu sou favorável ao esforço que o país está fazendo por uma base comum.
Isso é fundamental porque a gente tem que ter parâmetros curriculares mínimos que sejam nacionais, que todo o país possa atingir, que seja uma base nacional para ser atingida como meta para todo o país. Essa base ela precisa ter também características regionais e locais. Portanto, essa base não deve ser uma base que, de alguma maneira, ingesse a educação em determinadas localidades. Porque o ensino da cultura local, da história local, por exemplo, também é importante. Veja a experiência positiva do Museu da Maré, uma iniciativa de preservação de uma memória da cultura e da história locais. Então, é importante que o currículo das escolas da Maré tenha espaço também para a história da Maré, daquele lugar, né? Então, uma base comum nacional, mas com abertura para a diversidade regional e local. Quanto a todos os assuntos que você mencionou, diversidade, gênero, religião, a escola deve ser o lugar do pluralismo. E a escola não deve ter medo de entrar nos assuntos. A escola é um lugar para onde todos os temas, todos os assuntos que dizem respeito à vida dos alunos, que dizem respeito à vida das pessoas, devem poder ser tratadas de forma aberta. A escola não é lugar de tabu, não é lugar em que o professor não pode manifestar a sua opinião sobre determinado tema. Tem gente querendo censurar os professores. Tem gente que quer professor sem opinião. Eu sou professor de história. É mentira dizer para os alunos que o professor não tem um ponto de vista, que ele não olha para a realidade a partir de uma certa visão de mundo. Isso não existe. Não tem neutralidade em ciências humanas. Ninguém olha de fora da realidade. Todo mundo olha a partir do seu lugar, da sua história. E aí o senhor está tocando num ponto que é o tema da nossa próxima questão, por isso eu te faço essa interrupção para a gente avançar. A grande polêmica que está em discussão no país atualmente, sobretudo na área da educação, que é o projeto Escola Sem Partido. Caso esse projeto prospere e passe a ser uma recomendação ou uma orientação em nível nacional, como o senhor, caso seja prefeito do Rio de Janeiro, vai se posicionar diante dele e qual a orientação que os professores, então, terão a partir da sua gestão? Se esse projeto fosse aprovado na Câmara de Vereadores e eu fosse prefeito, eu vetaria esse projeto. E se o veto fosse derrubado, eu iria à justiça contra ele. Porque, antes de mais nada, esse projeto é inconstitucional. Porque ele viola um direito fundamental do professor, que é a sua liberdade de expressão. Tentar censurar um professor, e aliás não é surpreendente que aqueles que defendam esse projeto são os mesmos que sentem saudade da ditadura, da época em que os professores tinham medo de dizer o que pensavam na sala de aula, porque podiam ser presos e torturados. Eu sou frontalmente contrário a esse projeto porque ele apresenta uma dupla mentira. Primeiro, de que é possível ter alguém sem opinião. Não existe ninguém sem opinião. Todo mundo tem uma opinião. Pode até não saber qual é, mas alguma tem. Ou seja, olha a realidade a partir do seu lugar e não a partir de um lugar neutro, de fora da história, da cultura, da memória. Isso não existe. Segunda mentira desse projeto, de que ele quer garantir uma escola plural. Mentira. Ele quer justamente o contrário, acabar com a pluralidade. O lugar da escola é o lugar do debate. Eu sou a favor, sim, de uma escola que apresente todas as visões sobre todos os temas, em que as pessoas se sintam livres para defender a sua opinião, mas jamais a ideia de censurar um professor, ou pior, de afixar cartazes, como propõe o projeto, na sala de aula, uma espécie de jogar o aluno contra o professor. Para onde que vai essa educação? Um cartaz afixado em sala de aula dizendo que se o seu professor fizer isso ou aquilo, ele deve ser punido? Como é que a gente imagina que isso vai melhorar a relação entre alunos e professores? Não é por aí. Isso é coisa de quem não entende nada de educação, de quem entende de ditadura, de censura a professores ou a quem pensa de forma livre. Eu sou totalmente contrário. Vamos falar de Plano Nacional de Educação. O plano prevê metas que têm impactos, claro, diretamente nas políticas dos municípios, né? Algumas delas o senhor mesmo já apontou, a universalização da educação infantil na pré-escola e também as vagas em creches. Caso o senhor seja eleito, como é que o senhor vai garantir a implementação das metas do Plano Nacional de Educação? Bom, orçamento é uma questão de prioridades, né? Se a gente olhar para os últimos anos no Rio, a gente vai perceber que grandes eventos ocorreram e eles consumiram bilhões de reais. Então o problema do Rio de Janeiro não é exatamente falta de dinheiro. O problema maior é saber priorizar para onde vão os recursos. Então será que a gente quer uma cidade, nos próximos anos, que funcione durante 4, 8 anos para a realização de um evento de 20 dias? Ou a gente quer uma cidade que funcione bem todos os dias para todos os cariocas? A minha opção é essa segunda. Eu quero cuidar do Rio de Janeiro para cuidar dos cariocas. Eu quero ser prefeito da cidade para cuidar das crianças da minha cidade, para garantir que as crianças estejam protegidas, seguras, que tenham a sua inteligência estimulada. Bárbara,
Se a gente universalizar creche e pré-escola, nesse próximo mandato, esse é o meu compromisso, a geração que nascer durante esse mandato, quando chegar daqui a 10, 15 anos, alguém disser, olha, eu nasci em 2018, 2019, a gente vai olhar para essa criança e vai falar, essa criança é de uma geração em que todo mundo teve todas as oportunidades para se desenvolver, em que a gente ofereceu igualdade de oportunidades. Eu me lembro uma vez, na escola em que eu dava aula, a Escola Municipal Jorge Pfister, eu perguntei para os meus alunos do 9º ano, vocês querem fazer vestibular para quê? Ainda faltava o ensino médio, mas eu já estava, de alguma maneira, estimulando, perguntando, provocando para que eles começassem a pensar nisso, começassem a sonhar com a carreira deles. E um deles me deu uma resposta que eu nunca me esqueci. Um deles disse assim, professor, essa carreira não é para a gente, não. Essa história de vestibular é coisa para o pessoal dos colégios ricos. Nós vamos fazer outra coisa da vida. Naquele dia, eu tive certeza de que a minha vocação era lutar na política por uma educação que oferecesse igualdade de oportunidades para todos. Não pode a vida da gente depender do CEP em que a gente nasça, da cor da nossa pele ou do sobrenome que a gente carrega. A gente ainda tem 3 perguntinhas e o tempo é bem curto. Pois não, desculpa. Respostas um pouquinho mais curtas. Eu me empolgo falando de educação, desculpa. Pois é. A gente tem uma outra meta do PNE que destina aí 50% das escolas brasileiras, que determina que 50% das escolas brasileiras tenham educação integral. Como é que o senhor pretende tratar essa questão caso ganhe as eleições? Mais do que isso, eu acho que o desafio do Rio de Janeiro é ter 100% das escolas em tempo integral até 2020. 50% eu acho que é uma meta muito baixa. A educação em tempo integral é um investimento na cidadania, é um investimento na juventude da gente. A gente tem que disputar o destino de cada menino do Rio de Janeiro com o tráfico de drogas. E isso se faz com a educação em tempo integral também. Se lá atrás, quando o Brizola começou essa luta, a gente não tivesse interrompido, o Rio de Janeiro hoje seria outro. Vou unir 2 questões para que a gente possa ter tempo. A questão que sempre preocupa a população é descontinuidade de políticas. O que da política que já está implementando o senhor manteria e como estaria aí a valorização do professor, uma coisa que o senhor já apontou que valorizaria, mas de que forma? Então, Bárbara, primeiro, eu manteria essa preocupação de estender as matrículas em creches e pré-escolas. Eu acho que os espaços de desenvolvimento infantil são um passo positivo. Eu não sou aquele tipo de candidato que quer acabar com o que o anterior fez. O que for bom, a gente vai manter e vai aperfeiçoar. O que eu faria nos EDIs? Eu manteria os EDIs, mas estenderia a carga horária para creche e pré-escola. Pela participação aqui no Bora Falar Mais de Educação nas eleições. Muito obrigado. A gente agradece. Muito obrigada. E fica aqui o nosso convite para que você continue acompanhando essa série ao longo de toda a semana. Cada dia um vídeo com uma entrevista exclusiva com um dos candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro, falando exclusivamente de educação. Bora falar mais de educação? Até a próxima.